Agradecendo a participação do senhor Walter Rossi, ou Matheus Rossi, desculpe, eu passaria imediatamente a palavra para Walter Mendes, do CAF. Certo, muito bom dia. Agradeço muito o convite do deputado Augusto Coutinho e toda a casa, agradeço a toda a casa em nome dele. Bom, o CAF é a entidade mais recente de autorregulação do mercado. Foi criada em 2013. É a caçula aí dessa área, tá? E foi criada através de outras associações, de outras entidades do mercado de ações. Mas a história do CAF vem muito mais atrás. Em 2009, a CVM... Então, por favor, pode passar para mim? São só 4 slides, é mais fácil de ir passando. A CVM disse para o mercado, pediu ao mercado que se autorregulasse em relação a alguns tipos de operações específicas. Operações essas que, apesar de cumprirem a lei, nem sempre eram operações que os acionistas ou todos os acionistas achavam que eram justas, né? E que com isso gerava um conflito, gera ainda hoje um conflito, né, dentre os participantes, dentre os acionistas do mercado de ações. Em 2009, então, no final de 2009, a CVM chamou algumas entidades, pediu que essas entidades se organizassem, se autorregulassem, criassem uma entidade semelhante a uma entidade na Inglaterra chamada Takeover Panel, que já existe há 47 anos. E 10 anos desses, mais recentes, uma entidade que deixou de ser apenas uma entidade independente de autorregulação para ser uma entidade estatal, né? Foi incorporada à legislação, mas manteve o seu caráter de atuação independente. Entre 2009 e 2012, então, as entidades que aceitaram o desafio de fazer essa criação, dessa nova entidade, elaboraram um código, chamado Código CAF, que regula, que disciplina, né, e orienta, mais do que tudo, as operações de ofertas públicas de ações e reestruturações de empresas abertas, né. Durante esses anos, então, foi discutido o código, foi elaborado um código com a participação das entidades que tomaram essa iniciativa. Em 2012, esse código ficou pronto, a CVM imediatamente deu um apoio institucional, né, a essa nova entidade, é o CAF. Em 2013, legalmente, o CAF é criado, por isso que eu digo que é a entidade mais recente. E hoje, entre 2013 e 2015, nós estamos na fase de divulgação e de consolidação. Como é uma entidade de autorregulação com adesão voluntária, então depende do convencimento dos participantes, depende do convencimento das empresas acionarem o CAF, né? E esse acionamento tem algumas formas que eu vou descrever depois. Durante esse período que nós estamos fazendo a divulgação do CAF e mostrando a sua utilidade, a sua importância, algumas entidades nos deram apoios institucionais, né, além daquelas que formaram o próprio CAF. Nós tivemos, por exemplo, apoio da Aberdeen, que é o maior gestor de fundos do Reino Unido, da APMEC, que já esteve aqui, né, da ABRAP, Associação dos Fundos de Pensão no Brasil, do ICGN, que seria mais ou menos como o IBGC internacional, é a maior entidade, a mais importante entidade dessa área no mundo, né? E o Takeover Panel inglês, que é aquela entidade que serviu de inspiração para a criação do CAF, que a CVM utilizou como inspiração, né? Tem nos dado um apoio muito grande no sentido de passar para as pessoas do CAF, como tem sido a experiência deles. No mês de janeiro, por exemplo, estivemos o mês todo lá conhecendo em detalhe a atuação do Takeover Panel inglês. Essa entidade inglesa, é importante frisar, ela tem tido, nesses últimos 47 anos de existência, um papel muito importante em reduzir os conflitos nas operações que existem em mercado. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 1/3 das OPAs, né, as ofertas públicas de ações, acabam indo para a justiça em algum instante. Na Inglaterra, 0,1% nos últimos anos vão para a justiça, ou seja, o nível de conflito se reduziu brutalmente em função de uma entidade que orienta mais do que
pune, mais do que fiscaliza, é uma entidade que orienta as operações onde existe troca de controle, que são os takeovers. No segundo slide, poderia passar, por favor? Nós temos as formas de submissão ao CAF, as formas de que as empresas podem acessar o CAF, né? E as operações, como eu já disse, que estão sob a égide do CAF, né, sobre essa análise e julgamento, são as OPAs, ofertas públicas de ações. É importante citar aí a criação de uma OPA por atingimento de participação relevante. Isso algo que houve uma tentativa de se criar pela Bolsa, no novo mercado, e não foi conseguido em 2011, e isso veio agora por intermédio do CAF, que é uma entidade que também a Bolsa apoia. Então, existe uma vedação após um PIL, que são cláusulas que atrapalham, né, que criam obstáculos às operações de compra e venda, de aquisições de empresas, né, encastelando, digamos assim, as administrações, e outras tantas medidas para evitar especulação durante as operações que estão em curso. As reorganizações societárias são outro tipo de operações que estão sob a égide do CAF e tem várias regras em relação a isso, várias orientações. A mais importante é operações entre partes relacionadas, na qual, nesse caso dessa operação, nós temos um convênio com a CVM desde 2013, em que, sendo aprovada pelo CAF, essa operação teria a presunção de regularidade do órgão regulador. Isso é muito importante porque é um apoio extremamente relevante que a CVM deu à criação e à consolidação do CAF. E outro item importante que a gente cita, que está sob a égide da análise e julgamento do CAF, são os laudos de avaliação, onde o CAF se propõe a fazer análise de consistência e coerência desses laudos de avaliação. Esse é um instrumento muito utilizado em mercado, nas operações de mercado, nas OPAs, né, e que tem tido muitas críticas dos acionistas por conta de falta, às vezes, de consistência e de coerência, e não tem tido uma atuação de nenhum outro órgão para fiscalizar ou para examinar e analisar esses pontos, e o CAF se propõe a fazer isso. E também o item muito importante é a independência do avaliador, que nós temos alguns ritos para fazer essa análise da independência. Quais são os mecanismos de acesso, né, então, ao CAF? É uma consulta. O primeiro deles, na verdade, é a adesão das empresas 100% ao código do CAF. Isso é um compromisso de longo prazo que a empresa teria com o mercado e com seus acionistas, né, dizendo o seguinte: nas operações que eu for fazer de OPAs e reestruturações, eu vou seguir essas regras, esses princípios e essas regras. Então, deve-se admitir que são operações que vão ser consideradas justas pelo mercado. Além disso, a empresa pode, sendo aderente totalmente ao código ou não, fazer uma consulta, no caso de uma operação que já está em mercado, sobre algum ponto específico, fazer uma consulta prévia de uma operação que ainda não foi ao mercado, e nesse ponto, nessa altura, o trabalho de orientação dessa entidade é muito importante para que a operação seja feita da melhor forma, né? E resposta e reclamação. Quando uma empresa aderente que fez uma operação, ou uma empresa não aderente que passou essa operação pelo CAF, se um investidor entender que tem alguma coisa irregular, algum ponto dessa operação que não seguiu princípios e regras do CAF, ele pode reclamar, fazer a reclamação, e sem custo nenhum o CAF vai ouvir as partes e tomar a decisão. As sanções possíveis do CAF, seguindo que a mesma coisa que tem no Takeover Panel, da mesma forma que atua o Takeover Panel em inglês, são censura restrita, censura pública e perda do selo. São o que nós chamamos de sanções reputacionais. Não existe multa, não existe nada semelhante a isso. Terceiro slide. Passar só muito rapidamente sobre a estrutura, que eu já falei um pouco. Do CAF, as 4 instituições que tomaram para si aí o desafio de criação do CAF e o desenvolvimento do CAF foram a Ambima, a própria Bolsa, né, a BMF, Bovespa, a MEC e o IBGC. Todas as instituições extremamente conhecidas no mercado e com um papel muito relevante no desenvolvimento do mercado. A composição a forma legal
de existência do CAF é através da ACAF, que é uma associação dos apoiadores do Comitê de Aquisições e Fusões, onde os sócios são exatamente a Ambima, a BMF, a Bolsa, a MEC e o BGC. E a composição do CAF aqui do lado esquerdo abaixo, vocês veem um painel de julgamento de 11 pessoas independentes de todas essas associações, com conhecimento de mercado extremamente alto, experiência, né, e reputação ilibada. Estão aqui os nomes que hoje compõem o CAF, anualmente são trocados 4 a 5 nomes. E hoje a composição que foi eleita em agosto é essa. Vocês veem que tem grandes juristas, ex-presidentes, ex-diretores da CVM, pessoas de mercado com muito conhecimento e reputação muito alta. Esse painel de julgamento de 11 pessoas independentes, então, tenho que aplicar e tem aplicar o código do CAF e tem a propriedade, tem a possibilidade de alterar as regras do CAF de acordo com a evolução do mercado, mas sempre obedecendo os princípios. O código do CAF é um código em que existem poucos princípios muito rígidos, né, que não se alteram, e que todas as regras tem que obedecer a esses os princípios do CAF, que são a âncora, então, do código. Bom, ao lado, então, desse painel de 11 membros, nós temos um conselho de administração e supervisão que exatamente analisa o conflito de interesse que, por acaso, possa existir em algum membro do CAF em relação a alguma operação, e a diretoria executiva a qual eu represento, que faz a divulgação, faz o trabalho técnico de suporte ao CAF e toda a execução do dia a dia do CAF. E por último, eu gostaria de colocar alguns pontos que eu acho importantes, tanto em relação ao CAF como em relação à autorregulação de uma forma geral, que eu gostaria que vocês fixassem, que é a cooperação entre o regulador e a autorregulação cria um ambiente importante para a elaboração de regras pelos participantes de todo o mercado. Então, essa cooperação é que estimula a autorregulação. Essa autorregulação voluntária, então, que é como é o nosso caso, ela funciona como um complemento da regulação estatal e depende da evolução da cultura do próprio mercado, né? O apoio institucional às entidades de autorregulação, especialmente perante os investidores, é essencial para estimular os autorregulados a aderirem a essa autorregulação. Os incentivos regulatórios, ou seja, os incentivos que os reguladores dão a essas instituições de autorregulação são frequentes hoje e são extremamente importantes para acelerar o processo de adesão dos autorregulados. E dizer, por último, que o CAF está em uma fase de consolidação e hoje a mais importante iniciativa de autorregulação para aperfeiçoamento da governança do nosso mercado desde a criação do novo mercado pela Bolsa. Então, agradeço aqui o meu tempo, isso que eu tinha para colocar. Bom, desculpem, a gente está tentando apressar um pouco, mas é porque, inclusive,